Olá, bem-vindos ao podcast do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Madri. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que é tema no Brasil e no mundo todo durante este mês de maio: a saúde mental materna. Vamos fazer um parênteses nas nossas leituras para apoiar e divulgar a campanha Maio Furta Cor, uma causa mais do que nobre e que em seguida a gente vai explicar tudo para vocês. Eu sou a Vanessa Guinter e hoje estou super bem acompanhada pela Érica, que também é voluntária do GMB Madrid, e da nossa especialista convidada, Patrícia Climaco. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para elas se apresentarem, assim a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre elas. Érica, você que é de casa, pode começar? Claro, Vanessa. Eu sou a Érica, sou mãe de 2 meninas, sou mais uma mãe brasileira aqui na Espanha. Atualmente eu trabalho aqui como doula e consultora de amamentação, acompanhando famílias expatriadas, principalmente mães imigrantes. A minha primeira formação, eu sou dentista, trabalhava com odontologia no Brasil, mas há 8 anos eu mudei aqui para a Espanha e a maternidade veio mais ou menos junto dessa expatriação, e numa grande reflexão sobre novas prioridades e tentar viver a vida que fazia mais sentido para mim, eu fui abraçando uma nova carreira. E foi nesse momento em que eu deixava um curso de doutorado e abraçava a carreira que hoje é o que faz meus olhos brilharem, que eu conheci a Patrícia. E eu chamei a Pati porque ela também é uma mãe brasileira vivendo aqui na Espanha, psicóloga, e que, através do acompanhamento terapêutico, acompanha brasileiros mundo afora também. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou a Patrícia, eu tenho uma filha de quase 14 anos, fui mãe aos 22, eu me formei há 14 anos, né, eu me formei empurrando aí o carrinho, fazendo TCC. Na época que eu me formei, eu não me sentia apta para trabalhar com a área clínica, e isso aconteceu justamente há 8 anos atrás, quando eu também migrei aqui para a Espanha. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje 85% mais ou menos das pessoas que eu atendo, elas também moram fora e eu posso dizer que uns 70% também são mulheres e mães. Muito bem, obrigada. Bom, queria começar o papo de hoje explicando um pouquinho sobre o nosso tema, né, do porquê da escolha desse tema. Então, como a gente sabe, maio é o mês em que se celebra o Dia das Mães, aqui na Espanha no dia 5 de maio, no Brasil no dia 12 este ano. E é uma data em que rola aquela apresentação das crianças na escola, aquele almoço com a família especial. Também é uma data em que o comércio atinge, né, altas cifras de faturamento com os presentinhos. Então, é uma época do ano em que as atenções já estão nas mães, né, de diferentes formas. Então, a campanha Maio Furta Cor pega carona nesse momento do ano para colocar na mesa um assunto que é muito relevante, que é a saúde mental dessas mães, né. Então, essa campanha ela vem se consolidando, né, inspirada em outras ações, como podem ser o Janeiro Branco em prol da saúde mental, o Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, né, são ações hoje já um pouco mais conhecidas, e a gente hoje está então fazendo essa divulgação da campanha Maio Furta Cor. Eu gostaria de pedir a ajuda da Érica, que é a pessoa que propôs esse assunto, para explicar um pouquinho mais sobre essa campanha. Claro, como eu disse, maio não é só o mês de flores, né? Também é um mês para falar de saúde mental. A campanha Maio Furta Cor, ela é uma campanha comunitária, apartidária e sem fins lucrativos, que tem como objetivo sensibilizar a população e as autoridades para a questão da saúde mental materna. No Brasil, as principais ações visam políticas públicas em favor da saúde mental. Então, em 4 anos de campanha, já se conseguiu a aprovação de mais de 100 projetos de leis, cujo objetivo final é levar maior assistência e conscientização em relação à saúde mental materna, com políticas para mães, mulheres em diferentes etapas da maternidade. Mundo afora, nós já estamos presentes em 13 países e, ao total, somos mais de 400 representantes diretas da campanha. Infelizmente, a saúde mental ainda é um tema muito estigmatizado, e quando o assunto é a saúde mental materna, o buraco é ainda mais embaixo, porque vem a invisibilidade do tema, né? A culpabilização. Com um filho saudável, parece que a mãe não tem direito a trazer nenhuma outra queixa,
mas infelizmente os dados são extremamente alarmantes. Cada vez existe mais diagnósticos de ansiedade, burnout, transtorno de estresse pós-traumático, e tudo isso não está acompanhado da maneira adequada, não diagnosticado precocemente, pode trazer repercussão para a saúde da mulher, mas também para a saúde desse bebê, não só na gestação, na primeira infância, mas também a longo prazo. E que os governos têm visto é que, na verdade, o custo da saúde mental, quando não tratada de maneira adequada, ele pode ser bastante elevado financeiramente, e por isso, felizmente, alguns países já têm políticas de saúde mental voltadas para a maternidade de uma maneira mais melhor construída, né? Mais padronizada. E a gente está falando não só de custo financeiro, né? Mas existe, infelizmente, um dado que ninguém quer pensar, na morte da mãe, mas, infelizmente, transtornos emocionais e o suicídio representam uma causa importante para a morte materna, desde a gravidez até o primeiro ano de vida pós-parto. Então, por isso, tratar desse tema é tão urgente. Como sociedade, a gente tem que se responsabilizar e atuar para melhorar esse quadro. E que bom que essa iniciativa existe, trazendo uma série de ações, né, que promovem essa reflexão. Então, essa campanha Maio Furta Cor, pelo que eu já vi nos canais, está super bem organizada, eles têm diretrizes muito claras, todo um material de apoio, né, nas redes sociais a gente vê que foram mobilizadas personalidades como, por exemplo, Daniela Mercury, Luísa Brunet, tem até um kit militante, né, para quem quer vestir a causa com camiseta, moletom, então tá tudo muito bem preparado, de uma maneira bem profissional, para quem quiser se engajar nessa causa, né. Um vídeo que me chamou a atenção, que eu vi até no Instagram da campanha, é um vídeo que se chama Uma Mãe Leva a Outra no Mundo Todo, em que mães de diferentes países, inclusive aqui da Espanha, passam um cordão uma para outra enquanto cantam a música que foi criada a partir do lema da campanha desse ano, né, que é Uma Mãe Leva a Outra. Eu achei muito legal ver que essa campanha já nasce com esse enfoque global, dando representatividade para essas mães imigrantes, né, para mães de diferentes países ou que não estão no seu país muitas vezes. Então, entrando nesse ponto das mães imigrantes, eu queria pedir então para a Patrícia, nossa convidada de hoje, contar um pouquinho quais são esses desafios, Patrícia, que essas mães enfrentam quando não estão no seu país de origem. Uma das coisas que eu mais vejo em consultório é a questão da rede de apoio. O quanto muitas vezes essa solidão, não poder compartilhar a maternidade, não poder pedir ajuda, se sentir culpada muitas vezes por ter escolhido mudar de país e os filhos crescerem longe ali dos avós ou dos familiares, fizeram as escolhas certas. Outra coisa também que fica muito em evidência é a perda da identidade, porque quem eu sou além de ser mãe? Quem eu posso ser? O que eu posso fazer da minha vida nessa mudança de país? Esse redescobrimento profissional, né? Eu não posso mais atuar na minha área. Será que a empresa vai me contratar? Porque além de eu ser mãe, conciliar a jornada do trabalho, mais a jornada das escolas dos meus filhos, como que eu vou provar nessa empresa que eu mereço ser contratada, que eu mereço estar ali? Então é o tempo inteiro uma aprovação de eu posso ser útil em outras coisas, eu posso ser boa em outras coisas, então é uma crença muito grande de incapacidade. E muitas vezes vai procrastinando esses objetivos, vai deixando ela de lado. Uma coisa que eu falo muito, percebo muito, e eu vivi também isso, é essa sensação de débito que a gente tem. Então, o fato de você, às vezes, não contribuir financeiramente em casa, o tempo inteiro você precisa estar em um lugar de perfeccionismo, você não pode ser vulnerável, você não pode permitir o descanso, você tem que estar o tempo inteiro fazendo tudo, limpando a casa, deixando os filhos impecáveis para a sociedade, para as pessoas verem que você está fazendo alguma coisa, e aí você muitas vezes não consegue nem sentar no teu sofá para descansar, para ver um Netflix, para poder dar uma volta no parque, porque é como se você não merecesse isso. Você tem só que servir, fazer, executar. E isso acaba sendo tão cansativo e esgotador que essa mulher muitas vezes se desconecta dela
tem medo do julgamento da sociedade, então encara esse perfeccionismo, aumenta o nível de ansiedade, o sinal de alerta o tempo todo, e vai se deixando de lado e vai deprimindo muito. Então, esses são alguns dos desafios que eu vejo em clínica e que eu também posso me incluir por ter vivido isso dentro desse processo de imigração, né? Porque além de ser profissional também, sou mãe, também vivi isso na pele. E uma coisa até que eu gostaria de dividir com vocês é que esse lugar de débito fez eu desenvolver no primeiro ano morando fora toque por limpeza. Eu acabei até com o piso da casa de tanto limpar, porque eu queria ser tão útil e eu não conseguia entender aonde eu ia caber por não falar o idioma, por não entender muito bem da cultura, que eu acabei colocando tudo nesse lugar da limpeza, deixar tudo impecável para todo mundo e essa sensação, tá, e eu? Quem sou eu agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então, por ter vivido isso na pele, por atender tantas mulheres que moram fora e passam por isso, eu percebo que esses desafios acabam sendo muito comuns entre nós, mulheres e mães. Com certeza, acho que o mal da geração atual, não sei, é exatamente essa questão do perfeccionismo, e isso na maternidade fora fica muito acentuado, porque além da maternidade remexer muito com a gente, né, já, enfim, acho que em qualquer lugar do mundo já descoloca um pouco a gente, a história de quem eu era antes e quem eu sou agora, depois de mãe, e isso na imigração eu acho que é ainda mais forte. Não, e você tocou em 2 pontos muito críticos, que é sempre a principal queixa das mães nos grupos de WhatsApp, que é a questão da rede de apoio. Rede de apoio para tudo. Rede de apoio para você ter um direito a um Vale Night com o marido, para se um filho fica doente, a quem que você vai recorrer. Muitas mães imigram por conta de oportunidades profissionais de marido também, e às vezes estão viajando muito, então, meu Deus, se o filho fica doente, só tem eu para cuidar aqui. Então, a questão da rede de apoio é sempre a principal queixa, quer ela seja rede de apoio paga, quer ser a vizinha que você pode tocar na porta se tiver uma emergência. E a falta dela, acho que acentua esse sentimento de solidão, que é outra queixa também, acho que das mães. Em qualquer lugar do mundo, você pode, inclusive, estar cercada de gente e se sentir sozinha, porque você não se sente escutada nas suas necessidades, mas acho que isso no exterior é ainda mais gritante. Exato, você não pode ser vulnerável, você não pode levantar a mão e pedir ajuda, né? Esse entendimento que fica muitas vezes, porque senão você vai ser julgada, porque senão vão mais palpitar do que ajudar, e aí essa mulher acaba se isolando cada vez mais, se fechando cada vez mais, deixando de lado alguns objetivos, alguns sonhos que tem, e vai adoecendo, né? Mentalmente vai adoecendo, vai se deixando de lado, vai se diminuindo e aí vai perdendo essa identidade. Então é muito desafiante. Ser mãe já é desafiante, morar fora já é desafiante, quando a gente pega a soma dos dois é muito mais ainda. Exato. Sem dúvida, né, vocês falaram de vários desafios e sentimentos que acompanham muitas das mães que são imigrantes, como então a solidão, a culpa, esse essa falta da rede de apoio, né, muitas situações que compartilhadas por todas elas, e que eu entendo que é frequente, mas a dúvida que fica é: em que momento isso é realmente algo que precisa de um tratamento, né, em que momento isso põe em risco essa saúde mental e é necessário uma ajuda profissional, Patrícia? Então, Vanessa, excelente pergunta, porque normalmente nós somos criadas a não pedir ajuda, a não levantar a mão, a não demonstrar fraqueza. Então, muitas mulheres, às vezes, elas até chegam no fundo do poço e não procuram ajuda ainda por medo do julgamento, por dúvidas, por não ter dado conta, por ter abandonado a capa de guerreira que a gente tem que vestir, a capa de Mulher Maravilha, e aí é quando vai se acumulando tudo. Pedir ajuda no momento um. Então, percebeu que seus pensamentos, pensamento de si mesmo, do mundo, do futuro, está mais negativo, mais deprimido, que você não consegue ver graça mais em coisas que você fazia antes, que na psicologia a gente chama de anedonia, que é perder prazer mesmo naquilo que você gostava de fazer, naquilo às vezes que era simples, que você tinha um encantamento, não tem mais vontade de se comunicar com as pessoas, não tem vontade de sair de casa, muitas vezes, não consegue mais se comunicar com o marido ou com os filhos, sabe? Quando você
tá ali naquela relação, mas é como se você já tivesse com a cabeça longe, já passou da hora de pedir ajuda. E muitas vezes a gente está com tudo isso e aí começa, não, mas eu preciso dar conta. Não, mas eu tenho que ser forte, eu não posso chorar na frente do meu filho, eu preciso estar inteira. Nesse momento que você perceber que não está dando conta sozinha, já é o momento de pedir ajuda, já é o momento de procurar um profissional especializado, já é o momento de tentar conversar com alguma amiga, ter esse direito ao reclamar, muitas vezes, que a gente se tira, né? Não pode reclamar. Ah, mas eu moro fora, eu moro na Europa, eu moro em um país bom, eu tenho boas qualidades, mas eu não posso reclamar. Pode e deve, né? Eu tenho grupos até de amigas que a gente tem assim, hoje eu só quero reclamar. E muitas vezes a gente se tira esse direito de falar, né? Então, procurar ajuda sempre que perceber que não está dando conta sozinha, sempre que perceber que está com uma desregulação emocional, que está mais irritável, que perdeu o sono, ou que só tem vontade de ficar na cama. Muitas vezes, para fugir da situação, o que a gente faz? A gente vai desenvolvendo alguns tipos de prazeres que prejudicam a gente. Então, vai para a bebida, ou vai para o excesso de comida, de compras, vai criando algumas ferramentas, algumas válvulas de escape para não olhar para a situação de fato, né, do que está acontecendo. Então, essas são algumas das coisas que eu vejo. Já passou da hora de procurar não esperar bater no fundo do poço. Percebeu que ali já não consegue dar conta sozinha, que está se desconectando de si mesma, que já não consegue ver graça em nada, já é hora de procurar ajuda. É, realmente pode chegar a ser muito sério. E nessa situação, Patrícia, que dica que a gente podia deixar para as pessoas que têm mães, próximas, né, podem ser, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, você falou aí dos grupos de WhatsApp, né, o que, essas pessoas que estão ao redor das mães poderiam fazer nesse sentido, né, de conseguir, zelar pela saúde mental? Primeira coisa é ouvir na essência aquela pessoa. Infelizmente, o julgamento é muito alto, parece que a mãe está sempre errando, né? Não quero dar chocolate para o meu filho, por exemplo. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Vai lá e dá escondido, acaba desvalidando essa mãe o tempo inteiro. Ah, mas você está reclamando, mas é frescura. Então, é ter empatia de fato por aquela pessoa, se colocar no lugar dela, entender que tipo de ajuda que ela precisa. Muitas vezes a ajuda é mais para criança, né? Ficar com a criança, vai todo mundo para esse olhar mais ali, atento à criança, e esquece muitas vezes dessa mãe, do que ela está precisando também. Então, perguntar o que você está precisando, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer. Tem um caso que, se vocês me permitem, eu até queria dividir com vocês, que foi vivenciado por uma amiga minha. Ela teve o filho dela fora do país, então já teve todas essas dificuldades de idioma, de cultura, e aí foi muito difícil diagnosticar que o filho dela tinha intolerância à proteína do leite. E ela foi descobrindo tudo isso sozinha, percebendo o filho, vendo as dificuldades, e por conta, ela acabou mexendo na alimentação dela, porque os médicos, eles não posicionavam. E a família, de vez acolhê-la, dizia que era frescura, que ela estava ficando doida, que ela estava chata. E ela acabou fazendo uma alimentação tão restrita que ela se distanciou do meio social, então ela já não ia nos encontros com a gente, porque às vezes, né, alguma comida ali brasileira ela não comia, então, para ela não passar algumas vontades, ela se fechou cada vez mais. Só que as pessoas de dentro da casa dela comiam McDonald's na frente dela e apontavam dizendo que ela estava louca. E isso para ela foi muito difícil, foi um momento da vida dela assim muito ruim, porque ela se sentia desvalidada como mãe. De fato, ela estava já adoecendo e se sentindo como se ela estivesse errando, ou como se ela estivesse louca, que ela estivesse criando situações, até que ela conseguiu um tratamento para o filho, conseguiu voltar a socializar e até a comunicar essa dificuldade que ela passou. Ela passou isso tudo sozinha, ela não conseguia falar, porque ela se sentia tão julgada, tão oprimida, que ela foi se fechando cada vez mais. Então, ouvir o que essa pessoa está de fato precisando, acolher essa pessoa, não julgar, não apontar, não criticar, que infelizmente é o que acaba acontecendo muitas vezes. Com isso a situação já melhora um pouquinho, né. Érica, da sua experiência com as mamães aí, o que você teria
para contribuir com relação ao que as pessoas que estão próximas podem fazer para ajudar? Eu trabalho muito com gestante, né, então no período pós-parto, eu acho que às vezes, o eh, nem sempre perguntar se quer ajuda, porque é difícil as pessoas aceitarem ajuda, né, se você pergunta para alguém: "Tá tudo bem, o que que eu posso fazer?", às vezes a pessoa só te responde que tá tudo bem e não quando na verdade não é exatamente isso, né. Então eu lembro que a primeira vez que a minha filha ficou doente aqui, a esposa do meu marido simplesmente chegou na minha casa com um tupperware de sopa para mim, falou: "Eu tô indo no médico com você". E para mim aquilo foi muito significativo, porque é isso, a gente passa sempre essa ideia de que tem que dar conta de tudo, de que tá tudo bem, né, é quase automático: "Oi, tudo bem?", a gente só responde que tá tudo bem, Uhum. quando na verdade não é assim. Então ela só chegou com uma travessa de sopa. E eu aprendi muito isso com ela. E quando uma amiga minha perdeu um bebê, ela teve uma perda gestacional e num período muito difícil, e ela não aceitava muito que a gente se aproximasse. Eu mandei uma mensagem para ela e só falei: eu tô deixando uma travessa de. Era um quibe de quinoa que eu costumo fazer. Estou deixando comida na tua porta. Você abre a porta quando você quiser. Você não precisa me receber, mas está aí no teu tapete. Então, às vezes, eu acho que é isso, assim, é ouvir, mas às vezes é fazer, porque tem coisas que a gente não consegue pedir, mas certamente vão ser muito bem-vindas. Bom, falando de saúde, a gente sabe que prevenir é sempre melhor que remediar. Então, que dicas de prevenção a gente pode compartilhar para quem está nos escutando agora? Uma das coisas que a Erika comentou e que eu vou reforçar é o pedir e aceitar ajuda. Às vezes, muitas vezes, a gente não pede, a gente não aceita por conta do medo, da vulnerabilidade, das pessoas acharem que a gente não está dando conta. Então, peça, não tenha medo, levante a mão, fale o que você está sentindo, aonde você precisa, qual é a sua real necessidade. Existem pessoas que têm a vontade de ajudar, mas que também não vai a fundo, fica esperando. Então, a gente poder fazer isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto de frisar muito é a questão da higiene do sono, é você se permitir dormir nos momentos que você tem, em vez de limpar a casa, em vez de preparar a comida, em vez de deixar a roupinha lavada e estendida, é você poder ir dormir quando essa criança descansar, porque a falta de sono no longo prazo, isso causa um problema muito grande na saúde mental. Vai ter um problema na sua desregulação emocional, na tua comunicação depois com teu parceiro, com as pessoas, vai fazer com que você se retraia cada vez mais e tem aí a ansiedade e até um processo depressivo no meio do caminho, tá. Então é muito importante a gente olhar para isso, ter uma rotina adequada, não querer ter a rotina do amigo ou da vizinha, de todo mundo está fazendo isso, eu preciso fazer isso, eu preciso provar que eu também consigo fazer isso. Aceitar a tua rotina, aceitar o que dá para fazer, estar conectada com o teu momento presente, no aqui e no agora. O que pode te ajudar nisso também é praticar respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. Esses exercícios eu costumo passar para os meus pacientes, mas no YouTube tem muitos de como fazer, então fica a dica também sobre isso. E trazer sempre esse olhar e essa aceitação para o momento presente, para a tua realidade, para que momento da tua vida que você está. Quer complementar, Érica? Eu acho que nesse sentido de rotina, isso a vida no exterior facilita muito, porque a maternidade ela é extremamente cercada de padrão, acho que no Brasil. Então, é lavar a roupinha do bebê no tanque, deixar de molho, enfim, uma infinidade de atividades na rotina doméstica que tomam muito tempo e que às vezes principalmente num período pós-parto imediato, sem rede de apoio fica muito difícil. Então, é claro, precisa, né, gerenciar a comida dentro de casa, tudo isso nem sempre vai dar para dormir quando o bebê dorme, mas aproveitar para descansar o máximo possível e simplificar a rotina, porque eu costumo dizer, na primeira semana pós-parto existe um cansaço muito grande, mas esse cansaço às vezes se soma, né, ao longo de noites não dormidas. Então, você tocou num ponto que é muito fundamental. Excelente, ótimas dicas. Gente, tudo isso que vocês estão compartilhando, muito obrigada, porque o objetivo mesmo da gente estar colocando o tema no podcast é
que várias dessas, mulheres, né, brasileiras, tanto aqui na Espanha como em todo o mundo, possam, através desses relatos, dessas histórias, também se sentirem, né, acolhidas. Sabemos que muitas delas gostariam de ter escutado isso há mais tempo, né, principalmente ter tido contato com esse tipo de campanha, que muitas vezes é uma maneira de entrar no tópico com certas pessoas, onde talvez não exista tanta abertura, né, "Ó, olha esse vídeo aqui, olha esse perfil aqui", a partir disso começar uma conversa, mas, que bom que estamos colocando isso na mesa, estamos, realmente incentivando essa reflexão, e esse é um papel muito importante que essa campanha está trazendo, né. Infelizmente a gente sabe que muitas questões ligadas ao bem-estar, das mulheres, a ma como é o caso da maternidade, ainda existem muito poucos estudos, né, ferramentas, as mulheres que fazem parte, dessa esfera de tomada de decisão, das ciências, é que agora estão puxando, né, todas essas ações, e que nos próximos anos, com certeza, a gente espera que só melhore. E então eu queria saber, vocês acabaram já comentando um pouquinho, mas se tem ainda algum caso particular que vocês gostariam de compartilhar, sem citar nomes, é claro, né, mas que seja relevante para quem está nos escutando, alguma experiência de acompanhamento. Talvez você, Patrícia, a nível clínico. Hum. Então, falar de um caso específico eu não consigo justamente pelo código de ética. Eu tenho certeza que muitos pacientes vão ouvir depois o podcast, vão assistir, então eu não posso entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer é que eu fico muito feliz e muito orgulhosa quando eu vejo os pacientes voltando à vida, se olhando, vencendo os medos ali, enfrentando eles, deixando de procrastinar aquilo que é importante para elas e colocando, né, em prática aquilo que elas tanto queriam, pouco a pouco, contribuindo ali, fazendo. Então, para mim é muito importante quando eu percebo que cada paciente consegue de novo se enxergar além da maternidade, morando fora, se redescobrindo enquanto pessoa. Eu fico muito feliz. Então, o que eu posso trazer, assim, é mais sobre isso. Me dá muita vontade de contar cada caso, cada vitória, assim, cada pessoa que eu atendo que eu guardo e tenho muito carinho. Então, assim, e só aproveitando que também hoje eu estou muito orgulhosa mesmo, de estar aqui com vocês e de vivenciar tudo isso. Com certeza. A luz no fim do túnel e acho que o seu depoimento pessoal, né, Patrícia, já é bastante tocante pra gente que tá aqui escutando. Muito obrigada pela confiança e tenho certeza que muitas mulheres vão se sentir acolhidas e, incentivadas, né, a falar sobre o assunto, expor suas dificuldades e com isso a Uhum. gente possa acolhê-las também. Eu não, só ia complementar que o fato de ser psicóloga, muitas vezes as pessoas falam: "Ah, psicólogo não tem problema, psicólogo tem, né, a vida perfeita, psicólogo não tem ansiedade". Não, a gente tem, nós somos seres humanos comuns, a gente também tem nossas questões emocionais, as dificuldades nesse processo de mudança, e que eu não tenho problema de falar, porque isso também traz esse acolhimento de que a gente pode superar isso e que a gente pode encontrar nessa vida no exterior e na maternidade também muita fortaleza e muito da gente nisso tudo. Sim. Não, eu ia contar que eu me sensibilizo muito com todas as histórias que eu acompanho, quer sejam gravidezes extremamente buscadas, processos de luto perinatal, que é um outro super tema dentro da maternidade, porque é muito invisibilizada essa dor, histórias de amamentação que, às vezes, o bebê recém-nascido, a mãe só diz para mim que o objetivo dela é chegar aos 6 meses e depois, 2, 3 anos depois, ela está me procurando para o desmame e foi muito além do que ela imaginava, ou não, às vezes, processos que têm que ser interrompidos antes do desejado, né? Porque alguma coisa não estava funcionando tão bem. Mas, como a gente falou muito da falta de rede de apoio, da solidão, eu queria compartilhar a minha própria história, porque a minha primeira filha nasceu no Brasil, mas a segunda nasceu aqui, e foi uma decisão nossa que na época do parto não ia ter ninguém da família aqui. E aí, na verdade, nesse processo de expatriação, eu fiz 2 grandes amigas irmãs. E a Juliana foi a minha amiga a quem eu confiei a minha filha mais velha, quando eu fui para o hospital ter a minha filha mais nova. E a Luísa foi uma amiga que confiou a mim o filho mais velho,
quando ela foi ter o filho mais novo, que hoje é meu afilhado. Então, a gente falou muito da falta de rede de apoio, da solidão, mas eu acredito muito que a gente pode sim fazer amizades verdadeiras depois de mais velho e construir o nosso ninho novamente em qualquer lugar do mundo e quantas vezes for preciso, né? Existe uma Instagramer, ela é uma estudante de psicologia, escritora e tem um perfil muito conhecido que chama Roberta Ferrec. E ela tem um livro que fala Mãe Perfeita Não Tá Mais Se Usando, se eu não me engano é isso. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que se a maternidade é uma ilha, que a gente possa construir o nosso próprio arquipélago. Então, eu acho que a gente não precisa estar sozinha. Eu aconselho muito as mães que busquem apoio, quer seja em grupos virtuais, frequentem rodas de conversa, porque dentro dessas queixas, quando a gente está entre mães, eu acho que você sente um espaço mais seguro para falar das suas queixas e desmistificar um pouco o mundo cor-de-rosa, né, da maternidade que é vendida, mas poder tirar a capa de super-heroína e falar das dificuldades reais. Então, que saiam da toca, é difícil, principalmente com um bebê pequeno, é difícil sair de casa, mas frequentem rodas, grupos de WhatsApp, grupos virtuais, enfim, não permaneçam sozinhas, porque eu acho que a maternidade acompanhada pode ser muito mais leve, sem dúvida. Érica, eu acho que a gente deveria aproveitar o gancho e já abrir o espaço para você contar um pouquinho sobre as atividades que o Grupo Mulheres do Brasil realiza aqui em Madrid através do Comitê Maternar, certo? Que você lidera. Se puder contar um pouquinho que tipo de ações são feitas, para quem é esse tipo de ação. Claro, o Comitê Maternar é o comitê mais recente do Grupo Mulheres do Brasil, e nós desenvolvemos atividades que vão desde rodas de conversa. Atualmente, nós estamos todas as sextas-feiras, eu e a Paula Guntzel, que é também uma psicóloga e arte-terapeuta, numa roda de conversa entre mães, no Café do Bita, que fica em Madrid. Além disso, a gente está com um encontro mensal também, porque muitas mães de outras comunidades autônomas aqui da Espanha acabaram chegando para mim no Instagram ou no Instagram do grupo, e por isso a gente tem realizado esse encontro virtual uma vez por mês. E especificamente no mês de maio, por conta da campanha Maio Furta Cor, a gente vai ter uma exposição fotográfica que está linda e emocionante no consulado. Ela vai inaugurar no dia 8 de maio, mas ela fica lá durante todo o mês de maio. E, além disso, vão ter rodas de conversa, oficinas de dança mãe e bebê, dança para empoderamento feminino, roda de leitura para criança, com o livro Meu Corpo, Meu Corpinho, porque maio também traz o tema da prevenção do abuso infantil, e por isso a gente escolheu esse livro. Atividade esportiva, vamos ter presença de uma advogada falando dos direitos das mães aqui na Espanha também, vamos ter a participação de uma ex-atleta, uma ex-tenista profissional e mãe também, junto com uma médica falando da importância da atividade física para a saúde mental, e fecharemos a campanha no dia 31 de maio, com uma partida de pádel, uma atividade de pádel proposta por essa mãe ex-tenista, e um piquenique entre famílias na casa de campo aqui em Madrid. Excelente, várias atividades, que gostoso. Parabéns, Érica, pelo trabalho, viu. Eu queria agradecer especialmente a presença da Patrícia aqui. Obrigada, Patrícia, pela tua disponibilidade. Queria aqui deixar o espaço, ver se você quer deixar algum recadinho final para quem está nos escutando. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de falar de um assunto tão importante como a saúde mental materna. Aqui já tá os dados do meu Instagram, quem quiser me acompanhar, para ver um pouco mais do que eu posto, do que eu falo, sempre tentando interagir, tentando ter essa troca ali, porque a gente sabe das dificuldades e das alegrias, né? Eu falo das dores e alegrias de morar fora, então sempre, de certa forma, a gente trocar e crescer juntos. Então, quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser saber mais de como eu trabalho, fica à vontade para me seguir. Muito obrigada vocês duas pelo convite. Foi muito importante essa troca para mim. Eu adoro trocar com outras mulheres, porque isso também me faz crescer muito. Perfeito, obrigada. Bom, antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, eu queria deixar aqui os canais para quem quiser conhecer mais sobre essa campanha Maio Furta Cor. Então, no site maiofurtacor.com.br, no Instagram, @maiofurtacor, tem bastante material.
Inclusive, existe um manifesto, que é um texto onde se explica muito bem qual é o propósito dessa iniciativa, eu recomendo. Assim como existe também um podcast feito pela equipe da campanha, que se chama Louca é a Mãe. Achei super original esse nome. Bom, esse foi o terceiro episódio do podcast do grupo Mulheres do Brasil Núcleo Madri. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você achar que pode ser útil para mais alguém, pode, por favor, recomendar. O link está disponível tanto no Spotify como no YouTube. Eu gostaria também de lembrar que o grupo Mulheres do Brasil Madri tem atividades em diferentes âmbitos, como o empreendedorismo, a saúde, os direitos da mulher, enfim, são vários comitês com atividades regulares, disponível para todas as mulheres brasileiras de Madrid. Hoje a gente vai ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima!